seja muito bem-vindo! Aqui é o professor Carlos Menandes. Letícia. E você está no Física em Box. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de trabalho. Parte 2. Não, Pikachu? Eu não disse Pikachu. O que você disse? Parte 2? Não, para com isso. Pikachu, Pokémon, daqui a pouco tem gente entrando na nossa aula. Certamente você já deve ter visto, pelo menos na TV, um salto de bungee jump, não é mesmo? Neste salto, nós podemos destacar pelo menos 3 forças atuando na pessoa: a força peso, a resistência do ar e a força elástica, que é propagada através da corda. Nesse salto, a pessoa experimenta uma variação de energia. E nós já vimos na aula passada que variação de energia tem a ver com realização de trabalho. Então, vamos dar uma olhada nessa aula em alguns tipos de trabalho importante que, inclusive, a gente encontra nesse salto que eu estou aí colocando a imagem para você. O primeiro trabalho é o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso ele tem uma característica fundamental, pois ele independe da trajetória. Então, se a pessoa que salta de bungee jump, ela salta entre 2 pontos, não importa qual é a trajetória que ela vai desenvolver durante a sua queda, o trabalho será de mesmo valor. Isso significa, então, que esse trabalho é considerado como conservativo. Uma outra coisa importante a considerar é que o trabalho ele tem sinal positivo quando o corpo desce e sinal negativo quando o corpo sobe. Mas como que a gente faz o cálculo desse trabalho? Então, o trabalho da força-peso é dado por W igual a mgh. W corresponde, então, à grandeza física trabalho, M corresponde à massa do corpo, G, a aceleração da gravidade, e H, altura. Um segundo trabalho corresponde ao trabalho da força elástica que nós podemos observar através de molas ou também através de elásticos. Observe na figura que nós temos uma mola, presa à mola nós temos um corpo e existe então uma força que tende a esticar a essa mola. O trabalho da força elástica é também considerado um trabalho conservativo. E nós temos o sinal positivo para o trabalho quando a mola retorna à sua posição de equilíbrio e negativo quando a mola é tirada de sua posição de equilíbrio. Exemplo, se você pegar uma mola e esticar essa mola, enquanto você está esticando a mola, o trabalho é negativo. Mas a partir do momento que você solta essa mola e ela retorna à posição de equilíbrio, o trabalho realizado nesse retorno é um trabalho de sinal positivo. Quando nós queremos determinar o módulo do trabalho da força elástica, nós utilizamos a equação W igual a kx² sobre 2. Nessa equação, W corresponde ao trabalho dado em joules, K é a constante elástica da mola, newtons por metro quadrado é sua unidade, e X é a variação de comprimento da mola, quando ela é comprimida ou quando ela é esticada. Observe aqui que o comprimento precisa estar sempre em metros. Caso venha aparecer em milímetros ou centímetros, você precisa transformar isso para metros. O trabalho também pode ser calculado quando nós temos o gráfico força versus deslocamento. A força elástica em relação à deformação sofrida por uma mola, ela é sempre diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a deformação provocada numa mola, maior é o valor da força elástica. Observe nesse gráfico que, sob a reta, nós temos então essa área que corresponde a um triângulo. Se nós calcularmos a área desse triângulo, nós encontramos o trabalho realizado pela força elástica. Nesse caso, como esse gráfico apresenta o valor de 50 newtons de força para uma deformação de 10 centímetros na mola, então o trabalho
Nesse caso, que é numericamente igual à área, corresponde a base vezes a altura divididos por 2. E esse trabalho, então, ficaria: a nossa base é de 10 centímetros. Aqui, muito cuidado, porque nós devemos transformar em metros. Isso corresponde a 0,1. A altura corresponde a 50. Isso fica divididos por 2. E, nesse caso aqui, o trabalho 0,1 vezes 50 fica 5 por 2, dá 2,5 joules. Também podemos destacar o trabalho da força centrípeta, que é um trabalho sempre nulo. O que justifica o trabalho da força centrípeta ser nulo é que a força centrípeta ela é sempre perpendicular à velocidade tangencial do corpo que executa o movimento circular. O deslocamento de corpos que executam movimentos circulares, ele é sempre paralelo ao vetor velocidade. Então, observe que o vetor deslocamento sendo paralelo ao vetor velocidade, ele sempre será perpendicular ao vetor força centrípeta. E lembrando que trabalho é dado por F vezes D vezes cosseno de θ, F aqui sendo a força centrípeta, D, o deslocamento representado pelo vetor aqui desenhado, e cosseno do ângulo, sendo esse ângulo sempre 90 graus, o cosseno do ângulo, ou seja, o cosseno de 90, ele é igual a zero, fazendo com que o trabalho da força centrípeta seja sempre nulo. E o Pikachu invadiu o Physics Box, sabendo que sua massa é de 300 gramas, que a diferença de altura entre os níveis que ele pula é de 250 centímetros, e considerando a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo e o sinal do trabalho realizado pela força-peso sobre o Pikachu. Bom, primeiramente vamos lembrar que a força-peso, ela, no caso, independe da trajetória. O trabalho da força-peso independe da trajetória. Então, o Pikachu veio de um ponto mais alto para o ponto mais baixo, ele desceu. A trajetória aqui foi uma trajetória aproximadamente curvilínea, mas não importa, ele podia ter descido em linha reta. O trabalho importa, sim, da diferença de altura entre os níveis. Esse trabalho é um trabalho, no caso, positivo, porque o Pikachu desceu. Então, vou colocar o sinalzinho do trabalho aqui. E ele vai ser calculado por mgh. O trabalho, então, fica a massa 300 gramas, transformando isso para metros 0,3. A gravidade 9,8. E a altura 250 centímetros, que transformado em metros dá 2,5. Calculando o trabalho, aqui é um trabalho positivo, então não vou nem representar. 0,3 vezes 9,8 vezes 2,5. Nós encontramos como resposta 7,35 joules. Então, está aqui, esse é o valor do trabalho encontrado. Cara, e com isso a gente terminou a nossa segunda aula. Se você gostou, dá um like pra nós. Esse like aí é muito importante, não é mesmo? Muito mesmo. Pode compartilhar, pode deixar dúvidas se tiver, mas dá esse like, ajuda o nosso canal aí. Falou, muito obrigado, até a próxima! Tchau.